melhor adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir prudência do que a prata. Como eu estava falando, nós temos como primazia aqui falarmos sobre a importância da presença do Senhor na nossa vida, a importância de um relacionamento de intimidade com Jesus, a importância de darmos ao Senhor prioridade, sim ou não? É algo que a gente está sempre pregando, sempre falando. Mas o Senhor tem me chamado a atenção para algo que nós precisamos pedir e dar a devida importância. Em Provérbios, e aí eu quero já também te desafiar, leia Provérbios, se você já leu, leia novamente, leia um capítulo por dia. Provérbios, ele nos traz a personificação da sabedoria e a importância que ela assume no nosso dia a dia. E aqui especificamente está fazendo comparação com duas coisas muito preciosas. Ouro, desde os tempos antigos, é muito precioso e continua sendo precioso até hoje, sim ou não? Sim ou não? Quem queria encontrar uma pepita de ouro aí, por aí? Eu não só queria, como eu precisava encontrar, resolveria boa parte dos meus problemas. Mas, porque ainda hoje, ouro significa riqueza. Ouro significa algo que é precioso. E o que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã é que obter a sabedoria de Deus é mais importante, é melhor do que qualquer coisa que você possa adquirir nessa vida. No original, essa palavra sabedoria está falando sobre habilidade na guerra. O que está dizendo aqui, quando você estiver em guerra, quando você estiver diante de uma dificuldade, quando você estiver diante de um problema, quando você precisar de estratégia para resolver algo, é melhor que você tenha sabedoria. Seja a sua guerra espiritual, eu costumo dizer, para cada guerra, uma estratégia. Às vezes nós aprendemos que isso é um erro de muitas pessoas, de tentar doutrinar direções que Deus dá especificamente para um momento. E daí nascem algumas até heresias, porque Deus pode nos dar direções diferentes para cada momento que a gente está vivendo. E às vezes a gente pega assim, como aquilo deu certo naquela guerra, eu vou fazer isso de novo, e dá errado. E aí você não entende, mas Deus, eu fiz exatamente aquilo que eu tinha feito na outra guerra e deu certo, agora eu estou fazendo, está dando errado. Deus está te dizendo, porque aquela estratégia é para aquela guerra, a guerra de agora é uma outra estratégia. Então, para cada guerra que você entrar, você precisa de sabedoria para encontrar a estratégia correta. Eu não sei se a sua guerra é financeira, se a sua guerra é espiritual, se a sua guerra é na saúde, é na família, se é pela salvação de alguém. Eu não sei. Mas o que eu sei é, se você já enfrentou outras guerras e você as superou, porque ali Deus te deu uma estratégia. E se você está diante de uma guerra, você precisa pedir sabedoria ao Senhor para ter as estratégias corretas para aquele momento. E essa sabedoria vale mais do que qualquer outro recurso que você tenha palpável na sua mão. Por exemplo, você está no meio de uma guerra financeira, está sem dinheiro, está desempregado. Ok? Vamos pensar nisso que é muito palpável para a nossa realidade aqui. E de repente, alguém te abençoa. Você ainda não arrumou emprego, você está na guerra. Mas alguém te abençoa, cai R$1.000 na sua conta. Algumas pessoas na jornada de finanças foram abençoadas, né? E aí cai R$1.000 na sua conta. Se você agir na força do seu braço, na sua própria sabedoria, o que pode acontecer? Você usar o recurso de forma inadequada e voltar ao estágio anterior ou pior ao anterior. Sim ou não? Mas
Então, melhor do que ter os R$1.000 na sua conta é você ter a sabedoria de como validar com esses R$1.000 que estão na sua conta. É por isso que muito pobre, quando fica rico, volta a ficar pobre. Porque não sabe gerir de forma sábia os recursos que chegou nas suas mãos. Aí quer usufruir de qualquer maneira e acaba ficando sem nada de novo. Eu estou usando um exemplo financeiro para que a gente entenda de forma concreta como é que a gente precisa ter sabedoria para lidar com os recursos. O ouro aqui é um recurso. E é um ótimo recurso, mas não adianta você ter um ótimo recurso se você não tem sabedoria para lidar com ele. Outra forma de sabedoria é na administração. O exemplo que eu dei aqui para a guerra financeira é o exemplo que eu posso dar para a administração. Se você tem um recurso, você precisa ter sabedoria para administrar esse recurso. Agora, eu vou continuar falando de dinheiro, não é para você pensar no dinheiro, é só para tornar mais concreto o que eu quero que você entenda, ok? Agora que você tem o seu emprego, você tem o seu salário. Quem vive com um salário mínimo, aprende a viver com um salário mínimo, sim ou não? Sim. Aí, você recebe uma promoção na empresa e passa a receber 2 salários, ou seja, sua renda dobrou. Pensa comigo, se você conseguir viver com um salário e você passa a receber um outro salário, o que a maioria das pessoas fazem? Começa a gastar proporcional a 2 e continua na mesma dificuldade. Agora, quem tem sabedoria na administração, eu não estou dizendo que, mas eu vivo com um salário, mas eu vivo com um salário apertado. Não, se você tem um salário a mais, você pode viver com mais conforto. Mas não significa que você precisa torrar o dobro que você ganha. Porque você já vivia sem aquele valor, você está entendendo? Então, essa sabedoria que nós precisamos ter em Deus é uma sabedoria que nos ajuda a administrar os recursos que nós temos. Porque quem tem problema com o salário mínimo, meus irmãos, vai ter problema com 10 salários. E vai ter problema com 20 salários, porque não é sobre quanto se ganha, é sobre como se administra o que se ganha. Porque quem ganha 10 salários começa a gastar e viver conforme os 10 salários. E às vezes está tão apertado quanto quem ganha 1. Por causa da falta de administração. Um outro aspecto da sabedoria é na perspicácia. Perspicácia, aquele olhar para além do que a situação está te apresentando. Uma pessoa sábia, ela não olha para a circunstância como se a circunstância fosse um fim em si mesmo. Uma pessoa sábia, ela olha além das circunstâncias. Uma pessoa sábia, quando ela está lidando com alguém, ela tem uma capacidade de enxergar aquela pessoa além de como aquela pessoa está se apresentando. Você já viu alguém ganhando volta de alguém? Só ganha volta 2 tipos de pessoa. O otário que se acha esperto, esse ganha volta. E a pessoa que não tem sabedoria e é ingênua demais acreditando no outro. São só esses 2 tipos. Quando você vê alguém levando volta de alguém, você pode analisar, ou essa pessoa é muito ingênua, ou essa pessoa é metida a que sabe tudo, que é esperta, e todo esperto encontra alguém mais esperto que ele e ganha volta. Agora, uma pessoa sábia não ganha volta, porque ela é perspicaz. Ela enxerga além. Vocês estão entendendo? Uma pessoa sábia, ela enxerga além das circunstâncias. Então, ela não é enganada com tanta facilidade. Ela não é passada para trás com tanta facilidade, porque ela aprende a ler pessoas e circunstâncias além da forma que está se apresentando. Uma outra expressão, isso tudo, o original da palavra sabedoria
em Provérbios quer dizer isso tudo. Sabedoria, habilidade na guerra, sabedoria na administração, perspicácia, prudência. Prudência. Como a palavra de Deus nos ensina a sermos prudentes. O prudente, ele não sai se envolvendo em qualquer coisa. O prudente, ele não se atropela por conta de um desejo, ele não se atropela por conta de uma paixão. Uma pessoa prudente, ela não é negligente. Uma pessoa prudente, ela é cuidadosa nas suas decisões. Isso é uma pessoa sábia. E por fim, fala de sabedoria ética. Uma pessoa sábia, ela é ética. Uma pessoa sábia, ela não se porta de qualquer forma. Ela não fere pessoas com as suas palavras. Ela sabe medir o que ela fala e como ela fala. Porque a ética não está só no que você diz, mas em como você diz também. Eu lembro de uma avózinha do Léo, a avó Maria. E sempre que a gente ia na casa dela, surgia algum assunto assim, ela falava assim: eu sou positiva. Eu sou curta e positiva. Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas é como se dissesse assim: eu sou curta e grossa, comigo é papo reto. Ela fala assim: eu sou muito positiva. E é claro que na idade que ela tinha o direito de ser quanto positiva ela queria, porque depois de certa idade você tem direito a ser tudo o que você quiser. Mas é uma fala que às vezes nós mais jovens usamos para justificar a nossa grosseria e falta de educação. Isso não é desculpa para nós. Nós precisamos ser sinceros, mas precisamos ser respeitosos. Nós devemos ser transparentes, mas nós devemos ser éticos. E tem falas que não cabem a nós. Quanto melhor adquirir sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. A palavra prudência aqui no original quer dizer compreensão, discernimento. Olha que junção maravilhosa. Se nós adquirirmos a habilidade para a guerra, preste atenção, Deus está falando com você. Se você adquirir sabedoria na administração, habilidade na guerra, ser uma pessoa mais perspicaz, ser prudente, ser ética, junto com o discernimento, meu Deus, a sua vida muda. A sua vida muda. E talvez você esteja agora se perguntando: tá bom, pastora, muito legal tudo isso que você está falando, mas como é que eu alcanço isso? Como é que eu alcanço isso? Agora você vai comigo lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Tiago 1,5 vai dizer assim: se algum de vocês tem falta de peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Como é que eu alcanço a sabedoria? Como é que eu alcanço a sabedoria? A regra é simples: pedindo a Deus. É claro que a gente pegou a palavra sabedoria em Provérbios, que estava no hebraico, e a gente transfere a palavra sabedoria agora para o grego. Então agora a gente está falando de Sofia. Mas se você ler o que significa Sofia, você vai ver a mesma coisa que a gente viu no original do hebraico. O ato, a inteligência evidenciada, a habilidade na administração, a prudência adequada. Então é a sabedoria. Então, se eu quero ter sabedoria, se eu valorizo a sabedoria, o que Provérbios está nos ensinando é valorizar a sabedoria. E se eu valorizo, eu desejo. E se
seu desejo, agora eu venho para Tiago e começo a pedir. Que Deus dá liberalmente. Fala para quem está do seu lado. Você quer sabedoria? Peça a Deus. Não, vira para o lado. Olha para mim não, vira para o lado. Tem alguém do seu lado aí, ó. Você quer sabedoria? Peça a Deus. Que Ele dá liberalmente. Liberalmente. Ou seja, sem reserva. Sinceramente, a todos que pedirem. Você quer ser sábio? Você quer ser sábia? Amém? Então fica de pé e começa a pedir agora sabedoria ao Senhor. Talvez o pedir a sabedoria tenha que ser parte fixa da nossa oração. Não confunda, presta atenção aqui, não confunda sabedoria com experiência. Porque se a sua experiência for negativa, você transfere a negatividade dessa experiência para outras experiências. Não confunda isso. A gente às vezes é uma pessoa idosa e diz, uma pessoa sábia. Não, nem sempre uma pessoa experiente é uma pessoa sábia. E nós queremos ser sábios. Então, eu quero que você feche seus olhos agora. E você não vai pedir sabedoria para Deus agora. Eu quero que você se comprometa ao Senhor a fazer da parte fixa da sua oração o pedido de sabedoria. Para que você tenha essas habilidades que nós acabamos de ler. Para lidar com relacionamentos, para lidar com a administração da sua vida, do seu dinheiro, do seu tempo, dos seus relacionamentos. Que você comece a pedir sabedoria ao Senhor para ter estratégias diante do que você está vivendo nesse momento. Para que você peça a Deus o discernimento e ter uma vida mais sábia. Porque quem tem uma vida sábia tem uma vida mais feliz. Então nessa manhã, em nome de Jesus, que você fale com o Senhor e decida a tornar parte fixa da sua oração o pedido por sabedoria. E você pode fazer uso da palavra e dizer: Pai, na tua palavra está escrito em Tiago capítulo 1, versículo 5, que se eu pedir sabedoria, o Senhor me dá liberalmente. E eu estou agora pedindo sabedoria. Então me dá, Senhor, essa sabedoria. Sem medida, sincera, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos nessa manhã. Obrigada, Senhor, pela tua graça. Obrigada pela tua misericórdia. Obrigada, Senhor, porque a sua misericórdia se renova a cada manhã e ela é a causa de não sermos consumidos. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, que possamos guardá-la no nosso coração para não pecar contra ti. Que possamos, Senhor, ter a Sofia, ter a sabedoria do Senhor em nós. Que possamos todos os dias, Senhor, clamar por essa sabedoria, para que possamos viver, ó Deus, conforme a tua palavra. Em nome de Jesus. Pai, nós nos despedimos desse lugar, mas não da tua presença. Nos leve em paz, nos leve em segurança para os nossos lares, e que mais à noite possamos estar aqui na tua casa, celebrando e adorando o teu santo nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. E graças a Deus.